Saudações rubro-negras, nação. Tá começando aqui mais uma história de um jogo no canal Rede da Nação. Meu nome é Belion. Eu sou o Vinícius e toco pra nação. Eu sou o olha o Pet, levantou, Ronaldo Angelim. Eu sou Flamengo de corpo, sangue, alma e coração. O jogo em ocasião é o Flamengo 3, Vasco 1, na verdade Vasco 1 e Flamengo 3, válido pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca de 2001, cara. No primeiro jogo, o Vasco tinha ganhado por 2-1 e, por ter a melhor campanha, ele tinha a vantagem. Vantagem essa é o quê? Se o Flamengo ganhasse pelo placar simples, não seria o suficiente para ser campeão. Isso é, o Flamengo tinha que ganhar com mais de 2 gols, 2 ou mais gols E diferentes. naquela época o Vasco tinha um time muito superior ao Flamengo, né, cara? Tanto que ficou marcado mais na história o gol de falta lá do Pet aos 43 do segundo tempo, porque o Vasco realmente tinha um elenco melhor do que o Flamengo e vivia momentos melhores do que o Flamengo. E a escalação começava com Júlio César no gol, Alessandro na lateral direita, Juan e Fernando. Fernando tava substituindo Gamarra, machucado, Cássio na lateral esquerda. E o meio campo vinha com Leandro Ávila, Rocha, o Beto, né? O Beto até que ele saiu machucado aí no primeiro tempo. E aí o Petkovic até brigou com ele. Foi lá no Zagallo, que era o técnico do Flamengo na época, e falou que ele tinha que sair, ele não queria sair, o Beto, enfim, foi uma confusão. E o Petkovic sempre muito chato, né? E o Petkovic e o Reinaldo. E o Edilson Capetinha. E o técnico do Flamengo, como eu já havia citado, é o Zagallo, cara. E aí o jogo começou muito faltoso. Logo acho que foi nos 10 primeiros segundos de jogo, já teve falta a favor do Vasco. E muito faltoso, e foi muita porrada que rolou no primeiro tempo, né? Até porque foi muito com clima de decisão. Com 10 minutos tinham acho que já 7 faltas. Foi uma pedrada de falta no começo do primeiro tempo. Foi um jogo faltoso, mas foi um jogo gostoso de assistir. Foi muita bola rápida e muito laicar o tempo inteiro. Então foi um jogo muito bom de se assistir, né? Apesar do gramado estar horrível, visivelmente, a bola quicava toda hora, não conseguia rolar a bola. Mas o jogo começou muito rápido. O Flamengo com a proposta de atacar, claro, né? Porque precisava do resultado. E o Vasco, logicamente, esperando os contra-ataques. Isso se mostrou principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo o Flamengo dominou mais ainda as ações, mas no primeiro tempo a situação se mostrou dessa forma durante todos os 45 minutos. O Flamengo não teve as melhores chances. Isso é verdade, o Vasco nos contra-ataques foi muito mais perigoso, principalmente com seus dois atacantes e naquela ponta esquerda que deu um sufoco, um apavoro tão grande na zaga do Flamengo. Mas se desenrolou e o Flamengo conseguiu meter o primeiro gol de pênalti aos 23. Sim. Com o Edilson, uma jogada, uma bola enfiada pro Cássio, lateral esquerdo. Ele driblou o jogador do Vasco e foi derrubado. Levou um rabo de arraia. Em sequência ali, caiu, pediu pênalti. E aí o árbitro obviamente apitou, porque foi um pênalti displicente, um pênalti infantil, Bobo, né? Bobo. E aí logo aos 23 minutos do primeiro tempo, o Flamengo abre o placar com um gol de pênalti do Edilson, né? O Edilson foi colocado, apesar dele ser o cobrador oficial, mas ele dividia aquilo ali com o Petkovic, mas ele estava disputando a artilharia do campeonato junto ao Romário. Mas o Romário, infelizmente pro Vasco, felizmente pra nós, tinha se machucado e não jogou a final. Isso ele já era o artilheiro, mas a gente colocou ele para aumentar ainda mais a vantagem e ele bateu no canto esquerdo dele e deslocou totalmente o Elton, né? Goleiro pra um lado, bola pro outro, nem saiu na foto o Elton. Edilson batendo o pênalti pro Flamengo. Gol! E aí abriu o placar o Flamengo e jogou a proposta do que ele queria. O Flamengo na hora, que era fazer os 2 gols rápido e depois segurar. Porque o time do Vasco era superior ao Flamengo, né? Pô, o Vasco tinha até o Euler, foi um ótimo jogador. E aí assim, cara, depois o primeiro tempo foi ficando um pouco frio. O Vasco ainda teve 2 chances de fazer gol, 2 chances claras. Não fez os gols, né? E aí parecia que tava escrito que era pro Flamengo ganhar aquela partida. Mas nos 40 do segundo tempo, No primeiro tempo. os 40 do primeiro tempo, o nosso lateral foi querer sair jogando. Errou uma bola. Errou a bola. O Viola roubou a bola no cu. Viola. Tomou a bola, levantou a cabeça, viu o Juninho Paulista se aproximando, que era o craque do Vasco no ano. Tinha até o Pedrinho também no Vasco, era Exatamente, ótimo. mas o Juninho Paulista estava numa fase assim, né? Tinha até pra ser o craque do campeonato. E ele viu o Juninho Paulista se aproximando, só rolou pro Juninho Paulista que tocou pro gol. O Júlio César, infelizmente, não pôde fazer nada. Isso nos 40 do segundo tempo. E o jogo terminou o primeiro tempo empatado, né? O Juninho Paulista não perdoou e aí acabou, praticamente ele acabou o primeiro tempo, né, cara?
Jorginho toca na bola, Viola acredita no lance, tá valendo, Viola ficou cara a cara, tocou pro meio, olha o gol, Juninho, gol! O jogo ficou mais morno ainda, porque o Vasco segurou muito, o Flamengo já meio desnorteado por causa do gol levado, mas no segundo tempo viria muita coisa aí. E aí, cara, aí que entra o nosso sérvio, né? O nosso iugoslavo. Que homem! Dejan Petkovic. Cara, ele teve participação nos 2 gols do Flamengo, né? Primeiro que, começou o segundo tempo, aí começou um jogo mais pegado, um jogo melhor. E aí, cara, pela ponta esquerda novamente, né? Do ataque do Flamengo, o Petkovic, ele recebe uma bola ali e ele faz um cruzamento na cabeça do Edilson, né? Que foi e fez o gol, fez 2-1 pro Flamengo, só que ainda não era suficiente. O 2-1 dava o título pro Vasco. O Petkovic, mesmo sem muita velocidade, né, mas ele sempre foi muito inteligente nas suas jogadas. E habilidoso. Exatamente, ele puxou ali pra ponta esquerda e driblou o cara. Ficou totalmente livre, ele viu o Edilson se aproximando e esperou o Edilson se posicionar. Colocou na cabeça dele, que jogou de novo no canto esquerdo dele. Fez um golaço de cabeça, né? Golaço. Sozinho pra felicidade pra do Flamengo. Felicidade do Flamengo e dele mesmo. Viria a ser Veio ser artilheiro. Consegue o drible, bonita jogada de Petkovic dentro da grande área, fez o cruzamento no segundo pau, Edilson, gol! E aí o que aconteceu? O Vasco se viu ameaçado no jogo, então ele teve que atacar, mas o Flamengo seguiu muito firme na defesa. Os zagueiros do Flamengo, o Fernando, apesar de não estar vindo jogando muitas vezes, né? O Fernando e o Juan se mostraram assim firmes de uma forma. O Juan, apesar de ainda estar muito novo, né? Mas a técnica que já era de terno visível. O Juan nasceu de terno e ponto. O que aquele cara joga desde 1962 é uma barbaridade. E quando passava pelo Juan, tava o nosso goleiro Júlio César. Nossa, o que jogou o Júlio César mas nessa não partida. Era o Júlio César do 7-1. Era o Júlio César do Flamengo. Não era o Júlio César 7-1 ainda. O que jogou o Júlio César nessa partida foi impressionante. Os goleiros, né, da partida eram tidos como as revelações do ano, tanto pro Flamengo, tanto para o Vasco, né? Aquele goleiro Elton do Vasco era um bom goleiro, um ótimo goleiro, né, que catou bastante no começo do ano lá especialmente no Carioca. Jogou muita bola, né? Agarrou muita bola e se destacou na equipe do Vasco. E como a gente vinha falando, a defesa do Flamengo seguiu muito sólida. E o que aconteceu foi o Vasco tentando, mas sem efetividade, não conseguia chutar mais no gol. Tanto é porque o Flamengo já não dava mais o contra-ataque, o Flamengo já não estava tão ansioso, né? O Flamengo tocava mais a bola, distribuía o jogo, esperava uma chance que ocorreu muitas vezes, se o Flamengo não conseguiu aproveitar, né? Até que teve uma chance do Vasco. O Vasco pegou um contra-ataque, raro contra-ataque. O Vasco tava pegando alguns contra-ataques ainda, porque o Flamengo era o seguinte: o Flamengo tinha mais a posse de bola. E o Flamengo, quando atacava, sempre que dava errado, o Vasco tinha lá o Juninho Paulista e o Euler, que era muito veloz. Então a bola chegava neles, eles botavam na frente pra correr. E aí teve muitos lances que era tipo, muito contra-ataque pelas duas pontas do Flamengo. Esse Euler mesmo, ele botou essa bola lá na frente. Rapaz, botou-lhe um pique. E só foi parado. O Juan não conseguiu parar ele. O Juan novo, 22 anos ainda, não conseguiu parar ele. E ele só foi parado pelo Júlio César. Uma defesa, no contrapé, a queima-roupa. E assim, foi aquela hora ali que deu-se a ver que o Flamengo teria a chance, porque a chance do Vasco não foi aproveitada, né? Passou-se o tempo, o Flamengo começou a desesperar. O Flamengo começou a atacar mais, não saía. E aí a torcida do Vasco começou o oba-oba. Foi. Começou a gritar. Já começou a comemorar. As raras vezes que o Vasco ficava com a bola dominada, gritava olé e tudo mais. Sim, exatamente. Aí, aos 39 do segundo tempo, já no oba-oba do Vasco, todo mundo já comemorando o vulgo título que tiraria o tricampeonato carioca do Flamengo. Pois é. Sofre uma falta bem ali na entrada da área, na ponta esquerda. O Petkovic vai bater. E assim, a falta foi batida forte, né? E ela passou entre a barreira e os zagueiros do Vasco e foi nas mãos do Elton. Nesse momento a torcida do Vasco ficou meio assim, né? Porque era o Pet que ia bater a falta e o Pet, mas me cobrador e tal. E aí a torcida do Vasco se empolgou muito, bem mais que já tava
depois dessa falta do Petkovic. Aí começou, é campeão, mas até que aos 42 do segundo tempo, o Edilson recebe uma bola, ele tenta tocar. Faz o pivô, ele né? levanta a bola, né, pro fundo da área, e aí o zagueiro vascaíno afasta a bola pra linha de fundo, cara. Só que aí não foi marcado escanteio, porque o Edilson sofreu falta. E aí, cara, quem vai pra bola novamente? O Yugoslávio, sérvio, Dejan Petkovic, que inclusive picharam lá no Ninho do Urubu, não se sabe quem foi, provavelmente a torcida do Vasco. Morte a todos os iugoslavos, ou seja, o Petkovic já vinha sendo bem ameaçado lá pela torcida do Vasco. E nesse etc, jogo, nesse jogo, né, o Pet não vinha batendo nas faltas. Quem vinha batendo nas faltas era o Beto. Exatamente, cara. Se sentia que o Beto tava num momento melhor, o Beto, as faltas que o Flamengo vinha sofrendo era de maior distância, como essa também foi, né? E o Beto, por bater mais forte na bola do que o Petkovic sempre teve a forma de botar muito colocado, né, a bola. do O Pet. Beto vinha bater nas faltas, só que o Beto teve que sair porque estava machucado, né? Exatamente, foi aquele caso lá que ele até brigou com o Zagallo, que era o técnico do Flamengo na ocasião. E aí, cara, o Petkovic ajeita a bola, né? Esse é o momento. A torcida do Vasco já é campeão, achando que ele ia colocar a bola na mão do Euler novamente. E aí, cara, o Pet me dá aquela cobrança aos 43 do segundo tempo, que entrou na história do Flamengo, cara. Aquela cobrança lá no ângulo esquerdo do Elton, que ele ficou sem reação. Ele, aliás, sem reação não, ele pulou na bola, ele chegou a triscar na bola, só que o Pet colocou aquela bola tão bem colocado que goleiro nenhum pegaria aquela bola. Famoso colocou onde a coruja dorme. Exatamente. Reza Alessandro. Petkovic bateu a falta. Gol! Ali foi o, nossa, 3-1 pro Flamengo. E aí a torcida não, mas o banco invadiu o gramado. Teve confusão, E aí, a polícia teve que entrar pra tirar os jogadores. teve confusão e ali, cara, decretado Flamengo tricampeão carioca em cima dos vicentes. E a torcida do Flamengo começou a cantar: Vici de novo! Oh, meu Deus. Vici de novo! E eu achei maravilhoso, cara. O tricarioca em cima do Vasco. Nossa! Pra eles serem vice pra gente novamente, cara. Maravilhoso, foi maravilhoso. Com o time superior do Vasco, tecnicamente, né? Com certeza, o time do Vasco era bem superior. Mas fazer o quê? Quando chegou na final, a camisa pesou, o time grande venceu. Você tem que lembrar que isso aqui é Flamengo, não é qualquer clube que eles estão enfrentando. E aí, se esse foi a história de um jogo, curta, compartilhem, se inscreva no canal, ative o sininho pra chegar todas as notificações pra você aí. E siga a gente nas redes sociais, né, no Instagram e no Twitter do Rede da Nação, nos nossos pessoais também, caso você queira. E é isso. Divulga pros amiguinhos, fala pra família.